Bom, galera, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade no assunto de física quântica, mas vamos entrar em efeito fotoelétrico para que a gente possa entender esse efeito na tecnologia, esse efeito na sociedade, que é o efeito fotoelétrico. Então vamos lá. Compartilhar aqui. Então tá aqui, ó. Paramos na aula passada, falamos esse aqui, que é o bendito efeito fotoelétrico, que vamos falar hoje, né? Esse é o efeito fotoelétrico que vamos falar hoje. Né? Esse aqui foi o Lenard, né? Ele, Eduardo Lenard, Edward Lenard, ele foi um dos primeiros a fazerem a experiência com o efeito fotoelétrico. Ele acendeu aqui a luz. Então imagina aqui que essa luz tem 3 feixes, né, de luz. Imagina que cada feixe seja um fóton. E um fóton, ele tem a capacidade de arrancar elétron, ó. Vocês estão vendo? Um fóton, um feixe de luz, um fóton, que é um pacote de energia, tem a capacidade de arrancar esse elétron. Então, olha só, se eu tenho bem aqui, ó, um positivo e um fio, ou um polo positivo e um polo negativo, né? Bem aqui eu tenho a corrente elétrica, mas repare que a corrente elétrica ela vai fluir sem fio. Então, já pensou corrente elétrica sem fio? Você tem aqui um fóton arrancando elétron, um elétron fluindo. Lenard ele colocou para não se perder esses elétrons, ele colocou essas ampolas de vidro envolvendo esses polos aí, positivo e negativo. Então ele pega aqui, acende a luz. Imagina que cada fóton arrancasse um elétron, produzia corrente elétrica e não precisa de fio porque a luz dá energia suficiente para ele ter energia cinética, para que ele tenha movimento de um lugar para o outro. Então a luz tem o poder de arrancar e dar velocidade para os elétrons saltarem, serem arrancados daquele lugar. Então é justamente isso. É essa energia cinética que é a corrente elétrica, que é a energia elétrica. Energia cinética é a energia do movimento. Se eu tenho um elétron em movimento, então eu estou dizendo que tem energia cinética. Aqui um fóton arrancando elétron, tá aí. Fóton arrancando elétron. E aqui, né, falamos bem aqui do limiar da frequência, que ele percebeu que para você arrancar o elétron você precisava ter uma frequência acima de um determinado valor, conhecido como limiar da frequência. Ou seja, para você arrancar algo, você tem que ter uma frequência suficiente. Fizemos uma analogia na aula passada. Não sei se você lembra da analogia que nós fizemos na aula passada. Não sei quem assistiu o vídeo pode dizer, para que a gente possa continuar com o efeito fotoelétrico. Imagina você, uma pequena parábola para que você possa entender esse efeito fotoelétrico. Imagina você, deixa eu ver quem é que está aqui. Aqui, o Álvaro, o Danilo, a Hendry, a Mirna, a Sofia, estão ali. Estão aí vocês. Imaginem. Aí vocês têm um amigo. E esse amigo ele está muito afim de levar uma namorada, uma pessoa para sair. E quer namorar com essa pessoa que ele quer sair. Aí ele tem duas opções. Quais são as duas opções? Uma opção, ele vai ir com calma, vai com delicadeza e vai tentar chegar, falar na mesma linguagem que a dela, e para que ela possa se agradar. Ou seja, falar na mesma linguagem, imagina só, ele vai tentar falar na mesma frequência que ela, vai tentar sintonizar a conversa dela. Então vai chegar numa boa.
Ou seja, ele vai chegar numa boa vibração, né? Uma boa frequência, que sintonize com ela. Agora tem uma outra opção. Ele não quer usar a frequência. Ele lembrou que os seus amigos do passado, os homens da caverna, eles davam uma marretada na cabeça da mulher para levar ela para onde eles quisessem, né? Dar uma marretada. Essas são as duas opções. Ou ele vai usar a frequência de vibração, ou ele vai usar a força. Eu pergunto, qual é a melhor opção? É utilizar a frequência para que ele chegue na, no pensamento dela, ou você acha melhor ele utilizar a força, que ele utilize não o pensamento, mas a cabeça, dando uma marretada e levando na marra, né? Levando na força. Não, tu vai comigo sim, tu vai sair comigo, quero namorar contigo. Qual é a melhor opção, gente? Qual é que iria realmente arrancar aquela pessoa? Arrancar não somente a pessoa, mas o coração da pessoa. É você, E com a frequência. a frequência. Então, na física quântica, é assim que funciona. Porque na física clássica, para você arrancar alguma coisa, você precisa de força, entendeu? Para você arrancar alguma coisa, você tem que aumentar a sua força. Eu quero arrancar essa agenda aqui de 2019 que ela está ultrapassada, né? Arranca ela. Eu aumentei a força. Quanto mais eu aumento a força, mais rápido essa agenda vai ser arrancada. Concorda comigo? Então isso é um método clássico, é um método antigo, realmente é o método da caverna, que é o método da física clássica. Esse método não é válido, mesmo que você acredite que quando você empurra as coisas aumentam a velocidade, elas são arrancadas do lugar, mesmo que você veja isso acontecer, mas no mundo quântico, que é o mundo subatômico, no mundo das partículas, a realidade é diferente da nossa. É como se fosse ou é um outro universo. É como se fosse, vamos colocar como se fosse, um outro universo. O universo das partículas, para você arrancar as coisas do lugar, é necessário principalmente o que? A frequência. Você entendeu? Eu quero arrancar, eu tenho aqui uma placa metálica. Imagine que o elétron seja, o fóton seja o homem e o elétron seja a mulher, e que na questão da analogia, e que o elétron vai chamar, ou que o fóton vai chamar o elétron para sair. Só para te entender a analogia, tá, gente? Eu sei que tem muita mulher que convida para sair o homem, mas eu digo a historinha que eu estou contando. Um, um fóton para arrancar um elétron, seja o homem, seja a mulher convidando para sair. Olha só, esse fóton bem aqui, para ele arrancar aquele elétron, é necessário que ele esteja numa frequência, que esse fóton esteja numa frequência igual ou superior, àquele elétron, para conseguir arrancar. Se chegar numa frequência baixa, não arranca. Imagina só que essa placa metálica, a frequência dessa placa metálica, seja uma frequência a mesma frequência da luz violeta. O que é a frequência? É a vibração que ele tem, entendeu? É a vibração. Imagina que a frequência dele seja violeta. A frequência seja violeta. Aí eu vou acender a luz. A luz, quando eu acendo a luz, se essa luz não tiver numa frequência pelo menos igual ao do violeta ou maior que o violeta, não rola. Quais são as cores, quais são as luzes que tem a frequência do violeta? Ou acima do violeta? Diz aí. As ondas que tem essa frequência aí. Igual ou acima? O São violeta as do arco-íris. é do arco-íris. O violeta, acima do violeta, é o violeta, que é o que tem maior frequência de todas as cores. Depois do violeta vem uma invisível, que é Ultravioleta. o ultravioleta. Aí depois vem o raio-x, depois vem o raio gama.
né? Então você vai ter que aumentar para você. Quanto mais você aumenta a frequência, mais velocidade vai sair. É o mesmo que acontece com o menino para chamar a menina. Quanto maior a frequência que você chegar com aquela mulher, quanto maior a vibração, mais rápido ela vai querer sair contigo. Né? Mais ou menos para que você possa entender. Então, quando você aumenta a frequência, mais rápido aquele elétron vai ser ejetado. Então, a energia que aquele elétron vai sair vai ser muito alta, devido à frequência. Não é a força que determina o arranque dos elétrons. Não é a força do fóton que determina o arranque dos elétrons na placa metálica. O que determina a velocidade dos elétrons saírem, a energia dos elétrons saírem, é a frequência. Tá ok, gente? Então, a frequência vai determinar a velocidade que ele sai. Agora, vê se tu consegue entender essa situação. Tente imaginar que seja um homem e uma mulher mesmo. Fóton e o elétron. O fóton é a luz, o elétron fica na placa metálica para eu arrancar e produzir a corrente elétrica. Preste atenção. Se a frequência dessa luz for igual, se a frequência dessa luz for igual ao da placa metálica, eu pergunto, o que vai acontecer? Vai arrancar se a frequência for igual? Hein? Arranca ou não arranca? Arranca. Sim. Arranca. Vai arrancar. Professor, ela só arranca se for menor ou igual? Maior. Maior. É como eu te disse, se for uma frequência baixa, não arranca. Tem que ser uma vibração que seja igual ou maior para arrancar. Entendi. Agora, se for igual, só arranca, entendeu? Mas o elétron não vai sair com velocidade, ele vai só conseguir arrancar daquele átomo, entendeu? Não, você é minha. Vem cá, elétron, você é minha. Só fez arrancar, entendeu? Mas não saiu do lugar, mas arrancou. Agora, para ele conseguir arrancar e sair com velocidade, a frequência deve ser o quê? A frequência deve ser maior, para que ele saia com velocidade. E quanto mais eu aumento a frequência, mais ele sai com velocidade. Você entendeu agora? Agora eu Então, entendi. ó, se eu estou no shopping e eu produzir corrente elétrica com a minha luz, qual é a luz que eu estou emitindo? A luz que eu estou emitindo é qual? É a onda de calor, é o infravermelho. A cobra consegue te ver no escuro porque ela está enxergando o seu calor, está enxergando essa luz. Você não enxerga o infravermelho, esse tipo de luz. Mas a cobra enxerga o infravermelho. Você não enxerga o ultravioleta, mas a abelha enxerga o ultravioleta, que é a onda eletromagnética que queima. Entendeu? Então você chega no shopping e a porta se abre. Você chega numa casa, a lâmpada se acende. Deve ter muita gente chique aí que não usa interruptor por causa do corona. Mandou colocar o sensor para quando você chegar não tocar mais em nada, acender tudo sozinho. Deve ter muita gente chique aí que está tomando essas precauções. Eu pergunto para vocês, por que essas coisas elas ligam sozinhas? Porque você está emitindo luz, você é um ser de luz, está emitindo luz, e aquela luz está arrancando elétron daqueles sensores de calor. E se arranca o elétron, produz corrente elétrica e acende a lâmpada e abre a porta do shopping. E aciona as coisas que são automáticas, que são os sensores a calor. Você entendeu? Então, um fóton arranca elétron, produz corrente elétrica e faz funcionar as coisas. Ou seja, aquele sensor é um sensor muito sensível. Se ele consegue ser sensível a calor, a calor ele é sensível. Isso quer dizer que a frequência dele é de infravermelho, que é a onda de calor. Lembra da musiquinha do infravermelho? O infravermelho você sempre me esquenta. Esse infravermelho que esquenta, que é a onda de calor, ele é uma onda de baixa frequência. Então, os elétrons desses sensores
tem que ser elétrons que vibrem com baixa frequência também. Você está entendendo? Assim como os homens que têm baixas frequências, baixas vibrações, eles só vão conseguir arrancar mulheres com baixa vibração. Se ele não conseguiu arrancar aquela mulher, eu não consigo arrancar aquela mulher. Não consigo. Ela é muito difícil. Ela só sai para sair só se for a força. Porque eu fui lá, tentei, não consegui. Só sai só se for a força. Não, não é que ela tem que sair em força. Ela não vai sair, ela pode sair em corpo, mas a alma dela não vai sair. O coração dela não vai sair. A força não vai adiantar para ela se amarrar em você. O que vai determinar é a frequência. Se não deu certo com ela, a tua frequência não está batendo. Troca para outra. Tenta outra, que essa não deu. Não deu, troca. Né? O que pode fazer? Ou tenta alcançar uma frequência parecida com a dela. Mas o fóton, pelo menos no nível, no mundo quântico, é assim que funciona. Não deu, troca. Eu tenho esse vermelho aqui, o vermelho vai arrancar só coisas que estejam na frequência do vermelho, ou maior, entendeu? Se eu tenho uma placa de ferro, uma placa metálica, que só produz corrente elétrica quando você emite ultravioleta, com luz comum, com o teu calor, ele não consegue arrancar, ele só arranca ultravioleta, é porque a frequência é muito alta. Então, ou você troca de placa, ou você troca de fóton. Entendeu? Por isso que eu fiz a brincadeira para você entender. Ah, não tem a mesma frequência, então procura alguém que tenha a mesma frequência que você, né? Uma frequência mais baixa ou uma frequência mais alta. Então é mais ou menos assim que funciona. Então vamos aqui voltar para os slides para que vocês possam entender o que eu estou tentando dizer a vocês aqui. Então olha aqui. Vou aqui direto aqui para o efeito fotoelétrico. Esses slides aqui, espero que vocês tenham acompanhado nos vídeos anteriores. Disparou bem aqui no vídeo anterior que eu mandei para vocês ontem. Foi bem aqui. Gente que não assistiu esse vídeo, assistam, para que vocês possam entender melhor. Que a física quântica é uma física diferente do nosso cotidiano. Então, para a gente entender que essas coisas podem acontecer, a gente tem que se adaptar, entendeu? Tem que ficar... Foi assim que eu aprendi física quântica. Eu fiquei lendo o livro várias vezes até eu conseguir entender. Porque é um assunto que é completamente diferente do nosso cotidiano. Ou você pensa que o que você está escutando é um filme. E no filme a pessoa acredita, né, no filme. Pode ter. Então vamos lá, deixa eu tentar aqui. Eu voltei. Eu queria nesse slide aqui. Está aqui o efeito fotoelétrico. Olha só. Vamos ver passo a passo para que você possa entender. Olha só. A natureza da luz, ela é dual, ó. Uma luz, ela é dual. Deixa eu ver se tem outro aqui. A natureza da luz é dual. O que é dual? Ela tem comportamento de onda e tem comportamento corpuscular. Uma hora ela consegue entrar numa parede de vidro. Ela entra, ela ultrapassa paredes. Outra hora ela não consegue passar. É o mesmo que quando você tenta... Quantas vezes a gente já viu vídeo, já aconteceu com meu pai isso. Ele diz, não, espera lá no carro. E aí ele estava olhando aqui, ele pensou que estava aberto o lugar, mas na verdade ele deu de cara com o vidro. Pá, bateu e voltou, né? E aconteceu isso com meu pai. Por quê? Ele é matéria. No caso, ele bateu e voltou. O comportamento dele é de matéria. Agora, se ele tivesse comportamento de luz, ele ia... Todo mundo, uau, ele entrou numa porta fechada de vidro. Ele conseguiu entrar. Até aquela... igual aquela dos X-Men, né, que consegue entrar em parede. Pois é. A luz tem esse comportamento dual. Uma hora ele arranca as coisas dos lugares. É poltergeist, vai arrancando as coisas dos lugares. Ele é matéria. Outro, que no caso ele arranca os elétrons. Outra hora ele entra nas coisas, ele sofre refração, entendeu? Então ele tem comportamento dual. Ele não é nem onda e nem corpo. Ele é dual. Ele
É uma onda eletromagnética. No caso, ele não vai precisar de meio para se propagar. Ele pode se propagar até no vácuo, né? A onda eletromagnética, né? O comportamento da luz é isso. Planck ele percebeu que a luz ela se comporta de forma contínua. Quando é contínua, ela é onda. Mas ele acreditava que na sua saída saía como partícula. Entendeu? Na saída saía como partículas discretas, mas com o passar, mas logo em seguida ela se propagaria de forma contínua. Primeiro era discreta, corpo, fóton, depois se transformava em onda. Entendeu? Ele acreditava nisso. Só que Einstein veio explicar sobre isso. Aí ele chamou e disse: não, é o comportamento mesmo. Morris se comporta como luz, eles eram bem amigos. Na verdade, Planck ensinou muito Einstein. E ali, Einstein disse, não, a luz ela tem comportamento dual. Uma hora ela se comporta de uma maneira, outra se comporta com outra. Essa luz eu vou chamar de quanta. Ele chamou primeiro de quanta. E o pacote seria quantum. Quantum vem de quê? De quantidade. Então a luz ela não é mais uma onda eletromagnética. Ela é um pacote de energia. Ela é um corpúsculo, né? Ela é como se fosse uma bolinha de energia. E o pacote dessa energia é chamado de quantum. Depois, e um apenas é chamado de quanta. Posteriormente foi chamado de quê? Primeiro foi chamado, Einstein chamou de quanto. O plural é quanta. E depois foi batizado de quê? De fóton de luz. Hoje em dia, praticamente, tudo é comum. Fotossíntese. Por que fotossíntese? Porque a luz, ela o quê? Sintetiza os componentes da planta para a fotossíntese. Ela sintetiza, ela que é o sintetizador. Falamos naquele encontro, naquele bate-papo sobre a pandemia, falamos que a luz ela tem a capacidade de quebrar moléculas para formar a vitamina D. Também, isso é um processo fotossintetizante. Isso é um tipo de fotossíntese. Não está sintetizando ali, não está produzindo elementos. Então é isso aí. O fóton, ele vem e sintetiza e produz vitamina D no teu corpo. Por isso que eles aconselham abrir as janelas, abrir tudo, que é para deixar a luz entrar. É justamente por isso. Por quê? Porque o fóton ele vai arrancar aquele elétron, certo? Vamos lá então, continuar. Então tá aí, o efeito fotoelétrico é o efeito que consiste na emissão de fótons, não, na emissão de elétrons, através de fótons de um meio material, que absorve, né? Esses fótons aqui são as radiações eletromagnéticas, que pode ser luz, ultravioleta, raio-x, etc. Então tá bem aqui, um fóton produzindo corrente elétrica. Um fóton vendo aqui, arrancando elétron e produzindo corrente elétrica. Olha aqui, um fóton arrancando um elétron. Um fóton arrancando outro elétron. Então, cada fóton arranca um elétron. E esse conjunto de elétrons, essa correnteza de elétrons, são as correntes elétricas. A correnteza de fótons, né, arranca uma correnteza de elétrons. Dependendo da quantidade de fótons, eu vou ter mais elétrons arrancados. Gente, está tudo passando aí, vocês estão escutando meu áudio aí perfeitamente? Estão escutando? Estão, meninas, escutando meu áudio? Oi? Estão escutando meu áudio? Tá passando os slides normal? Tá. Tá? Então vamos aqui. Um fóton arranca elétrons. Olha só essa invenção bem aqui de produzir corrente elétrica e ao mesmo tempo produzir água. Produz corrente elétrica e ao mesmo tempo produz água. Legal. Deixa eu voltar aqui. Que a Tamires entrou, bugou. Foi a culpa da Tamires. Oh, desculpa, Tamires. Bom dia, Tamires. Bom dia. O pessoal tá falando aqui que tu entrou. Ah, tá aqui. Pronto. Olha só. Olha só como é que funciona aqui.
eu vou produzir corrente elétrica através da luz e vou produzir água através da luz. Claro, através da combinação de elementos químicos. Por exemplo, eu jogo bem aqui, ó, esse elemento bem aqui nesse meio. Hidrogênio. Bem aqui, quando chegou bem aqui nessa placa metálica, eu vou arrancar elétrons desse hidrogênio. Olha, eu vou arrancar, ó. Pô, arranquei. Um elétron de cada. Quando eu arranquei elétron, produziu o quê? Corrente elétrica. Depois foi lançado bem aqui o ar, que é o gás oxigênio. Olha aí, ó. Vou lançar bem aqui o O2. Lancei aqui, pô, produzi água. Olha que legal. Entendeu o que aconteceu? Mais uma vez. Com a luz eu vou produzir corrente elétrica e vou produzir água. Ou seja, não vou produzir fumaça, não. Não vou produzir. Qual é a vantagem do efeito fotoelétrico? Que ele não produz fumaça. Qual é a vantagem da fissão nuclear, das usinas nucleares por aí? Porque não produz fumaça. Não contamina o planeta com aquela fumaça. Entendeu? Essa que é a vantagem da usina nuclear. Essa que é a vantagem do efeito fotoelétrico. Porque não tem fumaça para explosão. Não tem fumaça bem aqui, ó, também para eu arrancar esse elétron. Repara só, que eu tenho um fóton. Quando chega bem aqui, imagina que esse marca-texto seja a luz. Eu vou lançar a luz bem aqui, ó. Vou lançar a luz bem aqui, vou lançar a luz, vou arrancar esse elétron. Pá, pá! Um fóton arrancou um elétron e dois fótons arrancou dois elétrons. Aí ele veio e produziu essa corrente elétrica bem aqui. E ali, essa corrente elétrica vai acender essa lâmpada, esse hidrogênio bem aqui vai entrar em contato com o oxigênio e vai produzir a água, tá bom? Então, um fóton arranca elétron do hidrogênio deixando positivamente. Ocorre assim a formação de corrente elétrica e com a ajuda do oxigênio produz água, beleza? E aqui, gente, esse aqui é o efeito fotoelétrico que eu quero que você, que é o que cai em questões de física quântica, quando envolve efeito fotoelétrico. Caiu no Enem também questão assim. Pouco, mas caiu. Olha só, importante. Até porque isso aqui faz parte do teu conteúdo programático. A intensidade da luz é proporcional ao número de porções de energia contido num feixe luminoso. Gente, o que é intensidade, gente? Intensidade significa dizer que é a... Intensidade é o quê? É a força. Se eu estou dizendo que a luz tem uma grande intensidade, uma alta intensidade, eu estou dizendo que se tem intensidade, tem força. Uma lanterna que tem força, que tem intensidade, é porque a lanterna ela tem o quê? Ela tem brilho. Tu entendeste? Tem brilho. Então aqui, força significa brilho. Se eu tenho uma lanterna com brilho, com força, com intensidade, é isso que vai determinar o arranque de elétron? O que você acha? Você acha que a força determina o arranque dos elétrons? Não, não é a força que determina o arranque dos elétrons. Não é o brilho da luz que vai determinar. Olha só, chega, brilha aquele vermelho. Olha como aquele é um brilho azul, um azul bem brilhante, né? Aquela lanterna toda poderosa. Gente, se o brilho, se a força for a maior que tem, ilimitada, uma força ilimitada, um brilho ilimitado, que ninguém consiga suportar, pode ter brilho, pode ter força como for, se o elétron estiver uma frequência maior, não vai arrancar. Você entendeste agora? O que vai arrancar o elétron é a frequência, é a vibração. Então não vai arrancar. Só arranca se tiver uma frequência igual ou maior. Tá bom? O brilho, a força, a intensidade não determina o arranque de elétron.
O que vai determinar é a frequência. Mas o que o brilho vai determinar? O brilho determina isso aqui. O brilho determina isso aqui. O números de... Se eu tenho um brilho, eu tenho porções de energia. Eu não tenho mais fótons. Quanto mais brilho, não tenho mais fótons. Quanto mais brilho, mais fótons. Quanto mais brilho, mais pacotes de energia, pacotinhos de energia, porções de energia. Porque eu tenho mais brilho, então eu tenho mais fótons. Mas isso não vai determinar o arranque. Isso vai determinar o número de elétrons que poderá ser arrancado. Se eu tenho aqui 3 fótons, eu vou conseguir arrancar 3 elétrons. Ah, eu vou aumentar o brilho, passou para 4 fótons, então eu vou conseguir arrancar 4 elétrons. Ah, eu vou aumentar o brilho, eu vou aumentar para 10 fótons, então eu vou conseguir aumentar 10 elétrons. Então, quanto mais eu aumento a quantidade de fótons, que é o brilho, que é a força, que é a intensidade, quanto mais eu aumento o brilho, mais eu aumento o número de fótons, consequentemente eu vou aumentar o número de elétrons que ele poderá ser ejetado, tá bom? Então, o número de elétrons é dado pela frequência da luz e pelo trabalho. Por quê? O número de elétrons ejetados, tá, gente? Faltou colocar bem aqui o número de elétrons ejetados. Não, tá errado. Vou mudar aqui. Vou mudar aqui para vocês rapidinho. Vou mudar ao vivo aqui. Vou mudar ao vivo aqui para vocês. O números de elétrons está relacionado com o brilho da luz, ou seja, com a intensidade, com a intensidade luminosa. Então é isso aí. Então o número de elétrons está relacionado com o brilho da luz, ou seja, está relacionado com a intensidade. E a intensidade é essa porção de energia. O trabalho necessário para arrancar o elétron depende da natureza do metal e da qualidade do recipiente. Faltou só um quarto caso. Mas olha só, o trabalho necessário para arrancar o elétron depende da natureza do metal. Lembra que eu falei que para você arrancar, você tem que ver. Ah, será que com azul eu consigo arrancar elétron? Depende de que metal você está falando. Então, cada metal tem uma frequência, cada metal tem uma vibração. Então, o trabalho necessário para arrancar elétron, para você conseguir arrancar e realizar aquele trabalho, por quê? O que é trabalho? O trabalho ele só vai existir... Quando é que o trabalho vai existir? Só existe se tiver deslocamento. Se você empurra alguém, aquela pessoa não sair do lugar, você não trabalhou nada. Seu trabalho foi zero, porque você não deslocou. É força de deslocamento, FD. Só consigo arrancar, então, se eu realizar um trabalho. Se eu arranco, tem deslocamento, tem força, então tem trabalho. Para eu conseguir arrancar aquele elétron, é necessário o quê? Saber qual é o metal. E, posteriormente, saber qual é a frequência daquele metal, para ver se eu consigo realizar trabalho para arrancar elétron e produzir corrente elétrica. Por exemplo, no shopping, como falamos ainda há pouco, foi necessário que, para ocorrer o arranque do elétron no shopping, é necessário o infravermelho do teu corpo. A frequência é de infravermelho para abrir as portas do shopping, para arrancar elétrons daquele metal das peças fotossensíveis, que são metais.
fotossensíveis. Para eu conseguir produzir a vitamina D, é necessário o quê? Para eu conseguir produzir vitamina D no meu corpo, é necessário principalmente o ultravioleta. A luz branca consegue produzir? Sim, produz. Mas o ultravioleta ele é melhor para arrancar. Tanto que existe LEDs de ultravioleta só para produzir vitamina D no seu corpo. Para arrancar, vamos dizer aqui, fotossíntese, é necessário a luz, o calor principalmente, o infravermelho para ocorrer a fotossíntese. Então a frequência da planta é do infravermelho pelo menos. Você coloca numa floricultura, coloca ela numa estufa para aprisionar calor, para ajudar na fotossíntese. Então o infravermelho ajuda no processo da fotossíntese. Então reparem que cada elemento, seja metais diversificados, seja o corpo humano, sejam as plantas, cada uma tem uma frequência de vibração. E para você conseguir arrancar elétrons dessa substância, você tem que ter uma frequência para que você consiga realizar trabalho. Então vamos lá. Alterei aqui, salvei. Então vamos continuar. O trabalho necessário para arrancar o elétron depende da natureza do metal e da qualidade da superfície. Claro, se for uma superfície também muito ondulada, com muito atrito, também isso pode impedir a saída desses elétrons. Como ocorre o efeito fotoelétrico? Vamos lá, vamos entender o efeito fotoelétrico aí. Como é que ocorre o efeito fotoelétrico? É emitido um feixe de luz sobre a placa emissora. Olha o feixe de luz aqui, ó. Olha a placa emissora. O feixe de luz interage com a placa e arranca... essa digitação tá tudo... Desculpem, gente. Então, aqui. O feixe de luz interage com a placa e arranca o quê? O que que vai arrancar, gente? Não é eu que vou consertar. É vocês que vão consertar. O que que vai arrancar aí, gente? Elétrons. Menina inteligente. Eu ia falar, moleque. O feixe de luz interage com a placa e arranca elétron. Independente da intensidade. Repara só que o feixe de luz interage com a placa e arranca elétron. E isso vai o quê? Independer da intensidade. Eu posso ter força como for, eu posso ter brilho como for, mas a intensidade não vai determinar o arranque de elétron. Eu nem vou voltar aqui para ver se está certo aqui o que está escrito aqui embaixo. Os elétrons arrancados adquirem energia cinética. O que é energia cinética? É a energia do movimento, né? Tá vendo aqui esses elétrons aqui? Tá vendo esses elétrons saindo dessa placa? Sim. Os elétrons aqui, saindo bem aqui. Se ele sai com velocidade, ele sai... Como é que é o nome dessa energia? Quando ele sai com velocidade? Cinética. Energia cinética, né? Então eu tenho energia cinética bem aqui. Se eu tenho essa energia cinética, eu vou ter velocidade. E como é que eu faço? Os elétrons arrancados adquirem energia cinética e são atraídos pela placa coletora. Como é que eu faço para aumentar a velocidade desses elétrons? Eu tenho que aumentar a frequência desses fótons ou eu tenho que aumentar a intensidade desses fótons? Tenho que aumentar. Bora ver se você entendeu. Eu quero ouvir a sua resposta. Para eu conseguir aumentar a velocidade, que saia rápido, uma velocidade rápida. Né? Eu quero. Você tem que aumentar a vibração, a frequência, ou você tem que aumentar a força, a intensidade, o brilho? O que você tem que aumentar? Aumentar a frequência. Tem que aumentar a frequência, muito bem, né? Pode ter o maior brilho que for, olha, que homem brilhante, mas chegar lá numa frequência baixa, credo, o homem é tão brilhante,
mas a frequência dele é tão baixa, é uma vibração tão baixa, tão deprê, que eu não quero sair com esse homem. Mesmo que ele seja, né, brilhante, cintilante, e os meus olhos ofuscaram os meus olhos de tanta luz. Mas foi uma luz com uma baixa frequência, sabe? Uma baixa frequência. Entendeu como é que funciona? Mas é mais ou menos assim que eu quero que você entenda. O feixe de luz interage à placa e arranca elétron independente da intensidade. Os elétrons arrancados adquirem energia cinética e são arrancadas de uma placa para outra. Bora um pouquinho de eletricidade. Essa placa bem aqui, que saiu os elétrons, é positiva ou negativa? É a corrente elétrica. Eu estou falando de corrente elétrica. Positivo e é negativo. Claro que se for no sentido real mesmo, não é assim que funciona. Só um pouquinho aqui de eletricidade para você lembrar também. Esse aqui seria o sentido convencional, a corrente elétrica sai do positivo para o negativo. Mas o sentido real é que os elétrons saem do negativo para o positivo. Então, saindo daqui do negativo para o positivo, o sentido real dos elétrons, né, do negativo para o positivo. E o amperímetro vai apontar a produção de corrente elétrica. Foi assim que aconteceu com os primeiros cientistas que no caso não foi, eles não colocaram um amperímetro. Uma lâmpada acendeu sozinha, entendeu? Mas aqui o amperímetro é só para te medir ou para te provar que está passando corrente elétrica quando você ligou feixe de luz e acionou esse amperímetro bem aqui, mediu uma corrente elétrica, que é ampere, significa dizer que a luz arrancou o elétron daqui e ligou esse amperímetro. Como ocorre o efeito fotoelétrico? A luz, um fóton arranca um elétron. Está aqui o elétron ejetado. O fóton bem aqui espalhado. Esse aqui é um fóton incidente. Ele é absorvido e o elétron é ejetado bem aqui. Então, as considerações: não ocorre efeito fotoelétrico se a energia de cada fóton não superar a quantidade mínima de energia do elétron. Gente, repara que uma hora eu falei energia, outra hora eu falei frequência. Por quê? Porque Planck ele provou que a energia ela é proporcional à frequência. Na física clássica, homens que têm muita energia são homens que têm o quê? São homens que têm força. Ah, se eu tenho força, significa dizer que eu tenho energia. Eu vou conseguir arrancar as coisas com a minha força. Na física quântica, para que tenha energia, não é a força que vai determinar. É a frequência que vai determinar a energia. Exemplo. Bora ver se você... Eu quero que você me diga qual é que tem mais energia. Dois feixes de raio gama, que são dois fótons, ou um brilho de muito vermelho, muito brilho com uma grande intensidade, um grande brilho, uma grande força de vermelho. Quem é que tem mais energia? 3 fótons de raio gama, né, baixíssimo brilho, quase não tem brilho nenhum, uma intensidade baixa, baixa, baixa. 3 fótons de raio gama, ou um brilho, milhares de fótons de vermelho, muitos fótons vermelhos, muito brilho, né, que ofusca de tanto vermelho. Qual é que tem mais energia? O de grande intensidade, que é o vermelho, qual que tem mais energia? O de grande intensidade e brilho do vermelho ou 3 fótons de raio gama? Qual é, gente? Os 3 fótons. Os 3 fótons de raio gama vai determinar a energia. Tanto que tu não precisa de muita coisa. Basta um núcleo, foi essa fórmula, é igual a mc ao quadrado. Basta uma pequena porção de fótons para produzir muita energia, produzir bomba atômica,
para produzir usinas, não preciso de muito, entendeu? É mais ou menos assim aquele ditado. Para mim não importa a quantidade, para mim o que importa é a qualidade. Mas para te entender aí, para mim não importa o brilho que tem, a quantidade de fótons. Para mim o que importa é a qualidade, é a frequência, é a vibração. Então aqui tem mais vibração aqui tem mais vibração é o raio gama. Para que vocês possam entender que tipo de energia estamos falando. Bem que tem um H, tá? Bem que tem um H, que é a constante Planck, que é 6,6 vezes 10 a menos 34. Mas a energia é proporcional à frequência. Então, gente, é muita energia. Imagina só Deus, para que você possa entender. Imagina Deus atrás de uma montanha. E dessa montanha tem só uma fendinha, uma fenda bem estreita. Bem estreita. Que foi dessa maneira que ele pôde aparecer para Moisés. Porque Moisés não ia aguentar tamanha energia. Significa dizer que a frequência de Deus, falando de uma forma física naquele momento, é uma frequência alta ou uma frequência baixa? Seria uma frequência muito alta, né? Uma frequência muito alta que ele tinha que ficar escondido, ele tinha que colocar bloqueadores ali, igual como acontece com as pessoas do laboratório, que colocam proteção para não serem não contaminadas, mas para não serem, né, saírem com células mortas, células destruídas através de grandes vibrações, né, que vai quebrar, vai sair quebrando tudo. Não quebra só a vitamina D, vai sair quebrando é tudo de dentro do teu corpo. Porque quanto mais frequência, maior é o poder, maior é a energia. Entendeu? Então, cada fóton não superar uma quantidade mínima, se não tiver essa quantidade mínima de energia a ser extraído, essa energia mínima que cada placa, eu tenho uma placa, não tem essa placa bem aqui? Essa energia mínima que cada placa vai ter é chamada de frequência de corte. Então, cada metal tem a sua própria frequência de corte, a sua própria energia mínima. Se você não alcançar essa frequência de corte, se a luz não alcançar a energia mínima, ele não vai conseguir arrancar aquele elétron. Pode vir um monte de fótons, mas não vai conseguir arrancar a quantidade desses elétrons. Se fosse na sala de aula, a gente ia fazer uma atuação aí. A gente ia pegar 3 fótons aí, meninos, ia pegar 3 fótons meninas, e ia colocar alguns fótons com baixa frequência, outros de alta frequência, e aí você ia ver quem ia conseguir arrancar quem aí na nossa brincadeira de efeito fotoelétrico. Então, para você arrancar, tem que ter a frequência de corte necessária, a energia mínima. Os metais oferecem mais facilidade à ocorrência deste efeito, né? Por isso que você escolhe o metal. Mas o efeito fotoelétrico ocorre em placas metálicas. Mas será que futuramente ou já fizeram efeito fotoelétrico em outros materiais que não sejam metais? Porque no nosso corpo o que acontece é a quebra de vitamina D. Mas será que não acontece arranque de elétrons no nosso corpo? Bom, por enquanto isso é feito com metal. Será que você não pode alcançar uma frequência para arrancar das plantas? Já tem fotossíntese nas plantas, que não é o arranque de elétrons, mas ele sintetiza para produzir moléculas, assim como acontece no nosso corpo. Mas, hoje em dia, se sabe que o efeito fotoelétrico ocorre com metais, que os metais têm elétrons livres. É mais fácil de você arrancar elétrons livres do que elétrons fixos que têm isolantes. Então, o condutor é melhor de você arrancar elétrons por ter elétrons livres. Por isso que é escolhido metais. Então, aplicações do efeito fotoelétrico. Está aqui a porta se abrindo sozinha. Ela sentiu o calor. O infravermelho vai arrancar elétron. O calor do teu corpo arranca elétron.
sensor bem aqui para ligar a torneira, aqui a lâmpada com sensor de presença, a lâmpada vai ligar bem aqui, certo? As células fotoelétricas, lembrando que as placas solares, elas ocorrem o efeito fotoelétrico. Um fóton arranca um elétron e produz corrente elétrica numa casa, o efeito fotoelétrico. Uma pergunta do Enem, eu acho que nós fizemos essa questão aí. Seria bom... Rapidinho, gente, só um instantinho, por favor. Só um instantinho. Então aqui, gente, as células fotoelétricas, elas estão presentes em vários lugares. Na questão do Enem que eu falei para vocês, que uma placa, se uma das alternativas dizia que a placa solar poderia resolver em grande escala a quantidade de energia. Por enquanto, as placas solares, por efeito fotoelétrico, a luz do sol para produzir corrente elétrica e alimentar um estado, como acontece na usina hidrelétrica, né, ali alimenta vários estados do país. Isso é a usina hidrelétrica. Mas a placa solar é necessário, não sei, a extensão de placa solar para alimentar uma cidade. Porque numa casa já é preciso muitas placas solares, quanto mais no estado inteiro. Então, eu acho que os recursos são muito altos para ser feito esse tipo de abastecimento. Claro que seria o ideal, né? Que o prejuízo seria muito mais baixo na comunidade. Então vamos lá. Mas lembrando que as placas solares elas precisam de corrente elétrica para funcionar, tá? Então você precisa ainda da CELPA. Quando você adquire a Equatorial agora, né? Aqui no Pará. Quando você coloca uma placa solar na sua residência, como eu conheço alguns alunos, inclusive do Adventista, que tem essas placas solares, não sei se tem na residência, mas pelo menos em empresas dos pais, essa placa solar ela tem que ser alimentada pela corrente elétrica. Então a Equatorial, a CELPA na época, ela cobra uma taxa só para ligar aquela placa solar, entendeu? Eles pagam uma taxa para a CELPA. Sai muito mais em conta. Somente empresas que gastam 20 mil reais, 30 mil reais por mês. Uma placa solar é 20 mil reais, mas uma conta já paga, entendeu? Vai sair muito mais barato. Deixa eu passar aqui, tentar passar. Se eu conseguir. Deixa eu ver aqui nosso horário. Já estamos finalizando, tá, gente? O efeito fotoelétrico é isso aí. Não tem mais, agora é só fazer exercício para ver se entendeu. Vou preparar uma bateria de exercícios para vocês, tá? De física quântica para que vocês tentem resolver. Vou preparar da CPB. Deixa eu ver aqui. Aqui, gente, a lâmpada, essa lâmpada, reparem que ela durante o dia ela não está acesa. Aqui ela bugou, né? Ela está acesa durante o dia, mas ela vai acender durante a noite. Por que ela vai funcionar durante a noite? É simples. Porque ela é programada através do efeito fotoelétrico que acenda à noite. Aí eu me perguntava, como que no efeito fotoelétrico um fóton arranca um elétron e produz corrente elétrica? Se produz corrente elétrica era para acender a luz. Então era para ter corrente elétrica à noite para acender a luz. Mas o que as pessoas, os engenheiros na época pensaram? Ah, os físicos e engenheiros. Não. Se eu quero que funcione à noite, mas não tem luz, o efeito fotoelétrico acontece de dia. De dia é que a luz vai acender. De dia que a luz vai acender, não. De dia que vai ter corrente elétrica, porque tem luz. Então, se tem luz de dia, vai arrancar elétron e vai produzir o efeito fotoelétrico. Então, ele pegou isso, mas a gente tem que criar uma estratégia para de dia ocorrer o efeito fotoelétrico e de noite acender a luz, acender a lâmpada. Então, como é que vamos fazer? Já sei.
Não é a lâmpada que vai ser o sensor, não. Não é a lâmpada, porque se a lâmpada for o sensor, estiver perto, tiver luz, vai acender a lâmpada. Não. A gente tem que fazer um circuito que quando tiver luz, a corrente elétrica, olha aqui, a luz, aí vai acionar os elétrons aqui. A corrente elétrica, ela vem aqui, só que ela não vai para a luz. Ela não vai para a luz, entendeu? Durante o dia ocorre o efeito fotoelétrico, a corrente elétrica vai passar por aqui, porque tem efeito fotoelétrico, a luz produziu elétron, então a corrente elétrica vem por aqui, passa por aqui e não vai acionar a lâmpada. Só que durante a noite, olha o que vai acontecer. Vai acionar bem aqui essa lâmpada e a corrente elétrica ela não vai mais passar. Ela não vai mais passar por aqui, não vai mais ter a produção bem aqui de corrente elétrica. Então, ao invés de passar por onde tem um LDR, ela vai ser ligada isso daqui e a corrente elétrica vai fazer com que acione a luz. Deixa eu ver se eu consigo te explicar de uma maneira mais didática. Uma maneira mais didática aqui para a gente finalizar nossa aula. Para a gente finalizar nossa aula. Deixa eu tentar ver aqui. Imagina só, uma maneira mais didática aqui para te conseguir aprender. Imagina só que eu tenho um circuito assim. Aqui é a diferença de potencial. Estou falando da luz do poste, tá? Da luz do poste. Uma maneira mais didática é essa aqui. Imagina que esse aqui seja o LDR. LDR significa Light Dependence Resistance. Light Dependence Resistência. Ou seja, é a resistência que depende da luz. Entendeu? A resistência que depende da luz. Se tiver luz, ela existe. Se não tiver luz, ela não existe. E aqui está a lâmpada. Isso aqui é a lâmpada. Deixa eu ver se eu consigo desenhar essa lâmpada aqui. A lâmpada, a luz. Na aula, no final dessa aula aqui, eu cantava a música da luz. Mas eu não estou na sala de aula. Então só serve videoclips. Tá aqui a luz. Para acender isso daqui, tem que ser de dia ou de noite? Tem que ser de noite. Então, de noite, imagina só de noite. De noite, ela vai passar direto e vai acender essa corrente elétrica. Ou acender esta lâmpada com a corrente elétrica. O LDR está morto, porque é de noite. Ele está morto. Ele não existe. Só vai existir a corrente elétrica da luz. Agora, de dia, o LDR vai existir. E a corrente elétrica ela não passa direto. De dia, ela vai passar para o LDR. Porque o LDR ele se transformou em condutor com efeito fotoelétrico. Ele arrancou o elétron do LDR, a luz arrancou o elétron do LDR. O LDR se transformou em um condutor elétrico e conduziu aquela corrente elétrica e desviou a lâmpada. Professor, Oi? é como se ele ficasse armazenando a luz para liberar à noite? Não, pelo amor de Deus, não pensa isso. Eu pensava assim também. Eu falei pelo amor de Deus porque eu errei uma questão por causa disso. E quem faz isso é o capacitor. O capacitor que armazena a carga. O LDR, ele é um semicondutor. É um semicondutor. De dia, ocorre o efeito fotoelétrico, certo? Quando ele arranca o elétron é como ele se afastasse do núcleo, entendeu? E ele se transformasse num condutor. Então, de dia, arranca o elétron fica livre, se transforma num condutor e vai conduzir a corrente elétrica, desligando a lâmpada. Tu entendeste? A corrente elétrica sempre vai existir, todo tempo está lá.
Entendi. Tá lá. Tá lá no poste, dia e noite. Corrente elétrica. Só que por que que de dia ela apaga? Por que que de dia ela apaga? Porque, no caso, esse LDR vai começar a funcionar e é como se desviasse a correnteza, entendeu? Desviasse a correnteza. Sabe quando você faz um desvio no rio? Você não quer que venha para cá a correnteza. Você não quer que venha para cá. Então, de dia, esse LDR se transforma em condutor e a corrente elétrica vai ser desviada pelo LDR. Entendeu? Aí, de noite, o LDR deixa de existir e a lâmpada se acende. Entendeu? Eu entendi agora. De dia ele existe por causa da luz e de noite ele não existe, ele é um isolante. E a corrente Então, elétrica fica girando, fica, não girando, né? Mas correndo o tempo todo, circulando o tempo todo. isso fica todo dia, dia e noite a gente paga por mês aquela taxa a corrente elétrica fica dia e noite funcionando. A diferença é que de dia vai para o LDR e de E de noite vai para noite a vai pra lâmpada. lâmpada. Entendeu? Entendi. Tanto que eu era criança eu achava que isso seria possível. Eu pensava aqueles laser, porque o laser ele está na frequência do Uhum. LDR, aqueles laser vermelho, lâmpada vermelha, sabe? Quando eu era Uhum. criança, não era eu, era o meu amigo que fazia isso. Pelo amor de Deus, que eu não fazia essas coisas. Você acende a lâmpada, você vai lá, coloca o laser lá na lâmpada do poste. Aí quando vê, de noite, vai se apagar. Aí eu acho, eu não, né? Os meus amigos. Achavam que queimava a lâmpada. A gente ia lá e queimava e no outro dia ela estava funcionando. Você não estava queimando a lâmpada. Ela só estava achando que estava de dia. Estava acionando o LDR, entendeu? E eu jurava que eu Hum. estava sendo perverso. Mas como é que chegava até a lâmpada o laser? Professor, você tá dando ideia que não presta pra gente. Eu, é sério, existe isso. Acontece porque o laser tem grande intensidade. É o acúmulo de fótons, entendeu? Se você fizer com uma lanterna comum, não vai funcionar. Mas o laser, como é o acúmulo de fótons, inclusive o laser, ele é de física quântica. Ah, se eu tenho, se a luz é fóton, então bora colocar dentro de uma caixa, entendeu? Se a luz é quantidade, bora colocar dentro de uma caixa. E depois a gente abre essa caixa e ele vai sair com um grande brilho. Foi assim que foi criado o laser. Liga assim uma luz vermelha, se for um laser vermelho, uma luz vermelha, coloca dois espelhos um do lado do outro, aí fica concentrando lá um monte de fotos, aí depois abre uma brecha e o laser sai. Tanto, gente, eu não sei se eu já vi, ou se me contaram, ou se eu já fiz. Porque quando eu era criança eu era muito levado. E no avião, gente, no avião. No avião. Pegou também, o avião ele é feito por LDR. De noite ele acende sozinho as lâmpadas. E aí você foi mirado lá no avião e não apagou a luz do avião também. Porque diz que o laser chega até na lua, né? O laser, a intensidade é tão forte que chega até na lua. Não sei se isso é verdade. Mas eu não sei se eu sonhei, se eu vi ou se eu fiz. O avião e desligou as lâmpadas do avião. Já está aparecendo gravando aí. Tá sim. Ai, graças a Deus. Então é isso aí, gente. Basicamente, isso aí é o efeito fotoelétrico, tá bom? Que vocês possam ter aproveitado a aula de hoje. Tentei ser bem devagar na explicação, porque é um assunto bem complexo. Então, basicamente, o efeito fotoelétrico é isso, gente. Para você arrancar, você tem que ter energia e frequência. Se você aumenta o brilho, vai aumentar a quantidade de elétrons arrancados. Basicamente é isso aí. E aí tem alguns calculinhos que a gente vai fazer, né, com os exercícios. Alguns calculinhos que envolvem, que tem a lei desse efeito fotoelétrico, que é a conservação de energia. Que a fórmula é essa. A energia do fóton é igual à energia do elétron mais a energia cinética, né? É igual a conservação de energia, tá? Só que a conservação da energia envolvendo luz, elétron e velocidade desse elétron, tá bom? A gente vai fazer esse exercício aí com calma, a gente vai aprendendo com calma. Eu vou, assim que eu der essa aula, eu vou gravar e aí eu já coloco lá no material de vocês durante essa semana, tá? Deus abençoe vocês, aberto a dúvidas. Alguma dúvida, gente? É um assunto complexo, eu sei. Mas eu quero que você pergunte alguma coisa, que a gente vai finalizar, tá? Que tem outra turma. Alguma dúvida?
meus amores. Eu quero só que vocês apareçam aí, além de eu estar com saudade de vocês, mas foi um pedido da coordenação, da direção e de tudo, até do governo, que vocês apareçam aí, porque está acontecendo coisas muito sérias, devido ao não aparecimento. Então eu estou pedindo aí que vocês apareçam, tá? Por favor. Mas enquanto isso, eu vou me despedindo. Deus abençoe e a luz. Quem quiser aparecer agora, eu vou desligar a gravação, tá?